Questão, então, da OBA do ano 2023, do nível 4. Não é uma das questões mais fáceis que caiu nessa prova, só que é um formato de questão que pode se repetir e cai bastante na seletiva. É interessante a gente ver. A questão ela começa nos dizendo o seguinte: o desenho representa o esquema de um calendário solar indígena do hemisfério sul da Terra, onde a sombra do obelisco, o obelisco é aqui, e a sombra seria essa parte daqui, né? Marca o início de cada estação do ano, indicado pelas linhas no chão, numeradas de 1 a 6. A questão não fala que estação do ano seria a partir de cada número, mas a gente vai ter que concluir. Então esse é um conceito que a gente teria que concluir. A primeira coisa que eu recomendaria você fazer nessa questão é fazer um desenho ilustrando isso. A questão diz que é no hemisfério sul. Então, um desenho que seria útil perceber qual que seriam essas estações, né, entender melhor essa situação, seria fazendo um círculo. É aquele desenho clássico que é muito utilizado na seletiva. No caso da azul, vão ser as coordenadas horizontais. Vamos fazer a linha do horizonte, então vou só botar um H. Aqui seria a linha do horizonte. E vamos fazer também uma linha, sendo que aqui será o nadir, o ponto diametralmente oposto do zênite, e aqui temos o zênite, né, que faz 90 graus com a linha do horizonte. Tranquilo? Bom, também vamos colocar as coordenadas equatoriais, que no caso, como a gente está no hemisfério sul, a gente teria, não fala onde, mas vamos fazer de maneira exagerada só para a gente perceber com maior facilidade. Vamos representar o Polo Celeste Sul. Vamos aproximar, né? Aqui no caso seria o Polo Celeste Sul, já que a gente está no hemisfério sul, então o Polo Celeste Sul ele vai estar visível, enquanto que não vai estar visível o Polo Celeste Norte. Tá. Tranquilo. E fazendo 90 graus a gente vai ter a linha do Equador Celeste. Então aqui eu só vou botar linha do Equador Celeste. Tranquilo? Isso é questão das coordenadas, que caso você não viu, você teria que ver para resolver a questão, pelo menos para ter essa noção. Acredito que seria o jeito mais fácil de a gente resolver essa questão. Bom, o que a gente sabe? O Sol ele vai alterar sua declinação ao redor do ano. Não teria que saber o valor, mas teria que ter uma noção. O Sol, em alguns momentos do ano, ele vai estar intercalando mais ou menos isso aqui, né? Em um momento do ano ele vai estar aqui, depois ele vai para cá, depois ele vai para cá, né? Ele vai fazer esse movimento em torno do ano. Tranquilo? Bom, no caso o verão ele seria, no caso do verão, o Sol ele estaria aqui, né? Isso é derivado devido à inclinação da Terra. No caso, o momento do verão seria que o Sol ele vai ter a maior altura em relação ao horizonte, então aqui seria o verão. E no caso do inverno seria quando o Sol ele chega nessa posição daqui, né? Aqui seria o inverno. E quando o Sol ele cruza a linha do Equador, a gente vai ter o solstício de inverno e outono. Eu falei que quando o Sol está aqui é verão, mas na verdade tem uma faixa. O verão começará quando o Sol chegar nessa posição e vai indo enquanto o Sol ele vai retornando para a linha do Equador. Tranquilo? A mesma coisa para o inverno. Não é o momento exato, mas na verdade é o intervalo quando o Sol está retornando daquele ponto para a linha do Equador. Tranquilo quanto aqui. E quando o Sol está partindo da linha do Equador para esse ponto de máxima e maior altura em relação à linha do horizonte, a gente vai ter a primavera e o outono. Só para a gente ilustrar. Lembrando que isso é derivado da inclinação do eixo de rotação da Terra com o plano orbital. Então, nesse caso daqui, o Sol ele passaria do verão para o inverno em 6 meses, só que em um dia ele faria esse movimento daqui, né? Em relação, claro, ao horizonte. Ele viria e depois ele passaria por trás, né?
no caso dessa esfera que a gente desenha, ele faria esse movimento. Assim como no inverno, no solstício de inverno, ele faria esse movimento. Porque aqui, né, temos o polo celeste sul e o polo celeste norte. A Terra, ela faz seu movimento de rotação em relação a esse eixo daqui. Tranquilo? Que por sua vez vai ter uma inclinação com o plano orbital da Terra, por isso que a gente vai ter as estações do ano, só que no caso não entra nesse desenho. Aqui a gente está trabalhando só com esse plano do horizonte, a linha do horizonte, né? A gente está mesclando essas coordenadas horizontais com as coordenadas equatoriais, que é muito utilizado então na astronomia. Perceba que aqui a gente consegue até fazer algumas eliminações só por causa desse conceito de se pôr e nascer. O Sol, ele nasce em leste e se põe em oeste. Bom, para a gente ter uma sombra em 2, o que vai acontecer é que o Sol ele vai estar em leste. E, portanto, o Sol ele está nascendo. E no caso da letra A, diz que a linha 2 indica o pôr do Sol no início da primavera. A gente já consegue eliminar essa alternativa porque, na verdade, o Sol está nascendo para ter uma sombra em 2. Já no caso da alternativa 2, ela fala que a linha 4 indica o pôr do Sol no início do verão. Então, a linha 4, ela indica o pôr do Sol no início do verão. Bom, no caso, a gente teria a sombra aqui, né? Aqui seria a sombra. E o Sol ele estaria nessa posição daqui, diametralmente oposta. O Sol estaria em 1. No caso, aqui é a sacada que você teria que ter. Se a gente fazer um paralelo entre essas duas imagens, né, esses dois esquemas, o que eu construí, o que a gente percebe, na verdade, é que se a gente for construir isso nessa imagem, a gente consegue escrever algumas coordenadas. Nesse caso, a gente tem o polo celeste sul aqui, o sul ele estaria orientado nessa posição, então o sul ele seria nessa posição, enquanto o norte está alinhado ao polo celeste norte, então o norte ele seria aqui. Bom, se aqui está o norte e aqui está o sul, o leste e o oeste eles estariam aqui, né? Eles estariam no meio desses dois. No caso, o leste ele estaria no outro lado do plano. Então eu vou fazer um esquema só para a gente conseguir entender isso aqui. O leste ele estaria aqui, né? Aqui seria o leste aproximadamente. Enquanto que o oeste seria então nesse sentido daqui. Aqui estaria o oeste. Só para a gente conseguir entender isso. Bom, então a linha 4 indica o pôr do Sol no início do verão. O verão ele inicia no solstício de verão, que é quando o Sol está com sua máxima altura. Então, nesse caso, o Sol ele estaria aqui. Aqui seria o solstício de verão, que inicia de fato o verão. E se a gente observar, né, o que a questão nos diz, a linha 4 indica o pôr do Sol no início do verão. Então, o Sol ele vai fazer um movimento em torno da esfera celeste, ele vai se pôr aqui. Então, aqui que ele vai se pôr, que a gente percebe que está entre o oeste e sul. Se a gente olhar na imagem, o que acontece é que o Sol ele está entre oeste e norte. Portanto, não pode ser essa alternativa. Só deixa eu apagar e vamos analisar a próxima alternativa. Essa não pode ser por essa questão daqui. Portanto, essa alternativa está incorreta. A alternativa C nos diz o seguinte: a linha 1 indica o nascer do Sol no início do verão. Então, a linha 1 ela vai indicar o início do Sol no início do verão. Bom, então, se aqui a gente vai ter uma sombra, o Sol vai estar em 4. Então, o Sol vai estar nascendo ali em 4. Conforme o esquema que a gente fez, já que a gente está falando solstício de verão, o Sol ele vai estar na sua máxima altura nessa posição daqui. Bom, só que ele vai nascer a leste, então ele vai nascer de trás do plano. Se o Sol ele faz essa trajetória daqui, ele vai nascer aproximadamente aqui, né? Ele vai nascer então aqui, nessa posição daqui, que concorda
que está entre leste e sul. Se a gente analisar na imagem, o Sol ele vai nascer nessa posição 4, que de fato está entre leste e sul. Então essa alternativa está correta. De fato, a alternativa correta é a letra C. Mas vamos analisar brevemente essa letra D, né, para ver se não tem alguma falha. Só apagando ligeiramente esse esquema, já vamos trabalhar com a alternativa D. A alternativa D diz que a linha 5, então essa linha daqui, indica o nascer do Sol no início do outono. Então, a sombra ela estaria aqui e o Sol estaria aqui. Só que o Sol ele nasce em leste. Então, o Sol estando a oeste, ele estaria se pondo, na verdade. Então, sem analisar nenhum esquema, a gente já consegue eliminar essa alternativa daqui. No caso da letra E, diz que a linha 6, então essa linha daqui, a sombra estaria aqui, indica o pôr do Sol no início do inverno. Então o Sol estaria nessa posição 3. De fato, tem um pouco de sentido, porque está a oeste, então de fato o Sol iria se pôr nessa posição. Vamos analisar com esse esquema que eu construí. O início do inverno é quando o Sol está no solstício de inverno. Então o Sol ele estaria nessa posição. E no caso quer saber quando o Sol se põe, né? No momento, então o Sol estaria nessa posição, no momento, é claro, de maior altura. Só que o Sol ele vai fazer um movimento, no caso ele se põe a oeste, então concorda que o momento que ele se põe é quando ele vem para o oeste. Então o Sol ele estaria nessa posição daqui, que no caso, se a gente analisar, está entre norte e oeste. Vamos analisar. No caso da questão está entre oeste e sul, então não faz sentido. Logo, essa também está incorreta e a alternativa correta, de fato, é essa letra C. Questão bem legal, bem típica da seletiva, na verdade, só que bem interessante que caiu na OBA. Você teria que saber esse conceito, construir esse esquema. Na verdade, você conseguiria pensar direto, na verdade, mas eu acredito que o jeito mais fácil seria construir esse esquema e fazer essas comparações. Tranquilo?